Maravilha. Todo mundo pegou a apostila? Bem, então paz do Senhor, né? Para quem ainda não viu. Nós vamos começar a trabalhar hoje, então, com a hermenêutica, exegese e homilética, né? Que todo curso de teologia que você faz, praticamente tem essas matérias como encerramento, porque tudo que você aprendeu, né? Nesse quase 5 anos de teologia, né? Quase 5 anos, você vai colocar em prática por meio, né, dessas matérias. Você vai ver que vai fechar o curso. Porque a gente vai aprendendo, só que nós vamos chegar um momento da vida que você vai ter que fazer a sua própria interpretação da Bíblia, né? Você vai ter que buscar o conhecimento. Então, assim, a hermenêutica, a exegese e a homilética ajudam a gente a compreender melhor e organizar melhor esse conhecimento, né? Esse barulhinho tá... Espera aí só um pouquinho. Qual que é esse? O do meio? Não, vou ligar. Mas ele desligou os outros? Aí tá melhor, né? Bom, né? Maravilha. Então a gente vai ver que a hermenêutica, nós vamos começar a interpretar, né, a palavra de Deus, como que vai direcionar você na hora de você interpretar um versículo. Alguém já teve algum contato com esse tipo de matéria? No caso, a que fez direito já teve, né? A hermenêutica tem no curso de direito, né, de teologia, então você já tem mais ou menos uma noção, né, do que é. Pega aí a sua apostila. Na apostila aí, na página 1. Vamos lá. Todo mundo aí na página 1? Vamos fazer uma oração, né, amados, para nós começar aqui. Glória a Deus, Senhor, nos agradecemos, Pai, por essa tarde, por estarmos neste lugar. Que o Senhor possa abençoar cada um, iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para aprendermos, Senhor, da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada um. Sabemos, Senhor, que cada um aqui tem um conhecimento da palavra, tem uma fé em Jesus, que nada, Senhor, venha interferir, Pai, nas nossas crenças, mas que venha nos ajudar a compreender melhor a palavra escrita que o Senhor deixou para nós. Nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Qual é a importância do estudo da hermenêutica? Porque a hermenêutica é a arte de interpretar um texto. Todos os dias você tem que interpretar um texto. Todos os dias. Pode ser um texto por forma de símbolos, que não deixa de ser um texto. Quando você está dirigindo, você vê a placa de pare, o que você faz? Você passa reto? Você vê lá o sinal vermelho, você passa reto? Não para. Não, você já interpreta, pô, peraí, o sinal está vermelho, né? Não posso passar. Para você que fuma, não é o caso seu não, mas tem a plaquinha, proibido fumar, né? Senão a pessoa não vai fumar lá, porque é proibido, né? Então, quando alguém deixa um recado, essa semana eu saí, tinha um recado no pet shop lá do lado de casa, que não funcionaria à tarde. Então, você lê o texto, você já entende, não vai estar aberto, né? Se alguém perguntar, fala, hoje não está aberto, porque a pessoa não está. Então, em todo tempo na nossa vida, nós estamos interpretando alguma coisa, né? E com a Bíblia, não é diferente. E você vai ver, amados, que a hermenêutica ela é simples. A gente tem aquele medo, né? E eu já vi muitos pregadores, segundo as regras e as leis da hermenêutica e da exegese, a pessoa está enfeitando o negócio, amados, que é muito simples, certo? Você vai ver que é realmente muito simples. Então, por que é importante, né, eu estudar a hermenêutica? Para evitar de falar uma heresia. É importante você saber interpretar um texto bíblico para que você não faça uma interpretação equivocada e isso cabe virando uma heresia, né, amados? Nós estamos no reino de Deus, eu sei que cada um tem a sua congregação, né, tem ali o seu ministério, mas assim, talvez tenha um pensamento diferente do outro, mas o grosso ali, nós estamos no mesmo caminho, amém? No grosso ali a gente está realmente no mesmo caminho, né? Tem o pastor que é de uma igreja, a Rosinha que é de outra,
os outros irmãos que a maioria que é do ID, mas vieram, né, de outras igrejas, então você já tem um pensamento, uma formação teológica ali no seu coração, né? Então a hermenêutica ela ajuda a gente a direcionar essa interpretação para que, né, a gente não cause nenhuma heresia. Pode ficar sossegado que não vai influenciar naquilo que você vai mudar, aquilo que você crê, ele vai apenas ajudar você. Maravilha? Então o apóstolo Pedro, ó, em 2 Pedro 3, 15 e 16, Pedro escreveu: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Por que é importante estudar hermenêutica? Para evitar realmente essa distorção, né, da palavra de Deus e falar coisas que a Bíblia não ensina, né, que a Bíblia não fala nada sobre ela. Então essas pessoas, ó, que interpretam mal a palavra, o que acontece, amados? Vão acabar caindo no erro de Balaão. Você lembra a história de Balaão? Quando Baraque lhe pagou, ele, ó, quer que você amaldiçoa o povo de Deus. Engraçado que Balaão era um profeta de Deus. Como que ele seguiu Baraque ali e foi amaldiçoar o povo? Um homem de Deus, mas ele tinha em vista, né, o prêmio, o dinheiro que ele ia receber ali do rei, e ele foi. Só que quando ele chegou e viu parte do povo, a Bíblia fala que Balaão abriu a boca para amaldiçoar e ele não conseguiu, né? Ele abençoou. E Balaque ficou bravo com ele: olha, eu te paguei para você amaldiçoar, você abençoou. Olha o que Balaão responde, né? Como faz isso, né? Como que eu posso amaldiçoar alguém que Deus abençoou? Olha que palavra, irmãos. Como que Balaão pôde amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Aí Balaque, pela segunda vez, não, vamos em outro lugar, tenta amaldiçoar o povo de lá para mim. E foi para outro lugar, a mesma coisa, né? Balaão, de novo, ele proferiu ali uma bênção. E pela terceira vez, Balaão foi. Só que depois desse episódio, né? Desse episódio de Balaão, lá na frente, Balaão deu um conselho para os moabitas. Balaão, ele deu um conselho para os moabitas. Que conselho que foi esse? Ó, você vai trazer as festas pagãs e as prostitutas, que o povo vai se corromper. Olha o conselho de Balaão, né? E essa doutrina de Balaão, amados, se você ler 2 Pedro capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, você vai ver que essa doutrina, né, de Balaão, ela prevaleceu ali entre os nicolaítas, depois na época do Apocalipse. Mas pegaram com a Sheila? Deixa eu pegar uma aguinha. Ô, Moraes, pode ser, vem. Tá muito escuro, gente. Tá dando para enxergar aí? Tá tranquilo? Não ficou muito escuro, né?
Maravilha, vamos lá então. Voltando aqui, né, mas falando de Balaão, Balaão, então, ele por 3 vezes ele tentou, né, amaldiçoar o povo, mas ele não conseguiu e depois ainda proferiu ali mais profecias ainda falando de Israel. Só que lá na frente, Balaão ele deu um conselho para Baraque, né, para os moabitas, e realmente Israel ali se corrompeu e caiu, né, no pecado. Mas depois, se você ler um pouquinho para frente, se não me engano, números 31, 32, vai falar que Balaão foi morto também, ali junto com aqueles homens, né, que se corromperam. Então, amados, por que nós devemos interpretar corretamente a palavra? Para não cair, né, nesses erros que acontecem. Né? Contudo, também antes, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades, que interpreta a Bíblia de seu bel prazer. Né? Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Olha que versículo forte, né? Naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Por não interpretar, né, a Bíblia corretamente, acabou cometendo um pecado semelhante, né, ali, a esses homens. Só para lembrar, né, Caim teve a oportunidade de se arrepender. Quem que falou com Caim? O próprio Deus falou, Caim, o pecado está às portas e você tem que dominar sobre ele. O próprio Deus falando ali com Caim, mas ele não, né, ali seguiu. Coré, primo de Moisés, Coré, da família de Moisés, pensa bem, rebelou-se contra o próprio Moisés. Coré, Datã e Abirão, né? Eu acho bonito uma passagem na Bíblia assim que fala que Coré, os 250 homens, eles morreram, mas os seus filhos não morreram. Os filhos de Coré não morreram e depois escreveram salmos ainda, né? Você vê que tem uns salmos lá dos filhos de Coré. Então, olha, amados, por que é importante o estudo, né, da hermenêutica? Para nós interpretarmos corretamente e não cair em contradição e cair no erro, né, na ganância ali de Balaão e nem na rebelião de Coré. É interessante, tem gente que não conhece a Bíblia, rapaz, e quer, assim, justificar os seus atos por meio da Bíblia. Interpreta errado o que o texto diz e quer justificar o seu comportamento, né, ali por meio da Bíblia. A gente vai ver mais casos aí para frente. Precisamos, então, considerar, né, o modo que as escrituras elas foram escritas e as doutrinas que a Bíblia contém. Você vê, a Bíblia, porque a Bíblia não tem contradição, mas ela tem pontos, né, difíceis, às vezes, de compreender, mas pelo estudo da Bíblia a gente consegue chegar num consenso, tá? Qualquer doutrina que você pense, a gente consegue aí chegar no consenso por meio das escrituras. Então, se você for considerar como que a Bíblia foi escrita, ela foi escrita em torno aí, né, de 1.500 anos, mais ou menos. 40 autores que fizeram, né, os escritos da palavra, mas em tempos diferentes, né, costumes diferentes, situações diferentes, estudos diferentes. Tinha uns que eram muito letrados, outros não tinham conhecimento algum. Essa semana eu estava assistindo aquela série, não sei se vocês viram, tem na Disney, do apóstolo Paulo. E lá na série, Paulo ele vai para a Cilícia, né, para estudar a formação dele, que era a melhor faculdade que tinha da época. E quando Paulo volta, os apóstolos estão pregando lá. E Paulo, ele... Aí a série faz todo um enredo, né? Faz todo um romancismo, mas Paulo vai casar com uma mulher que se converte. Paulo era prometido para uma mulher que se converte. E essa mulher está na reunião, ele segue ela. Quando chega lá, Pedro está pregando. E Paulo era muito estudado. Paulo ele foi um homem muito estudado. E Paulo vai confrontar Pedro, falando para Pedro, onde você estudou? Mas assim, amado, tem que ter atenção do negócio. Né? Onde você estudou? Você é um pescador, você não sabe nada, você está manipulando esse povo querendo dinheiro. Qual é a autoridade que você tem para ensinar o que você está ensinando? Qual é a sua escola? Aí Estevão aparece. Na série, tá? Não é que está na Bíblia, não. Na série, Estevão aparece e fala para ele assim, eu estudei. E Paulo olha para ele assim, bravo, só que Estevão fala um negócio para ele assim, eu estudei e cometi o mesmo erro que você. Nossa, aí Paulo fica assim desmoralizado
na frente de todo mundo, assim, Paulo quer brigar com Estevão. Eu achei interessante assim, a resposta que Estevão deu para ele. Aí eu estudei. Depois tem, né, o discurso de Estevão, e Estevão acaba ali sendo apedrejado ali na série. Então, amado, assim, é preciso, né, mesmo que você não tenha muito estudo, é preciso você ter um mínimo conhecimento das doutrinas da palavra, e você vê que se a gente examinar mesmo as escrituras, a gente vai chegar, né, num consenso. Então a Bíblia ela foi escrita por pessoas estudadas, por pessoas mais simples, no caso ali pescadores, e dificuldades, né, situações diferentes. Então por isso que às vezes tem alguns textos que a gente precisa recorrer à linguagem hebraica para poder entender, porque foi escrito, né, uma cultura diferente da língua portuguesa. Os tradutores que trouxeram a Bíblia para a língua portuguesa adaptaram ao nosso idioma, né? Não teve nenhuma corrupção do escrito, mas algumas coisas teve que adaptar à língua portuguesa. Então, por isso que às vezes é difícil entender algumas coisas. Aí a gente recorre, né, lá ao hebraísmo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente lê lá que Deus ele endureceu o coração de Faraó. Não é que Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó já era duro. Se você vai lendo os outros textos, você vai ver que Faraó tinha um coração obstinado. Então, assim, na parte hebraica, né, tem muito disso, de falar que Deus fez alguma coisa, mas não é porque a pessoa já é assim. É igual aquele negócio, a pessoa tem diabetes, por exemplo, né? E você fala, não come doce. Não come doce que você vai ficar doente. Não come doce que você vai ficar doente. A pessoa continua comendo doce, comendo doce, comendo doce. Uma hora você estressa, fala, você quer comer? Então come então. Mas não é o seu desejo verdadeiro, é uma expressão sua que você falou para a pessoa, mas não é você que está mandando a pessoa fazer, é a própria pessoa que está fazendo isso. Foi tentando, mas ele não quis, né? Mas Faraó não quis, né? Porque o coração dele já era duro, né? Ali no Egito foi complicado. O Faraó já era duro. Aí na segunda parte da sua apostila, observações então gerais, né, em relação à linguagem bíblica. Paulo vai escrever a Timóteo, que desde a sua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, segundo o testemunho, né, da própria Escritura, ela é inspirada por Deus. Amém? Toda a Escritura, né, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, assim, a Bíblia ela vai ensinar para nós muitas doutrinas, muitas coisas da nossa prática de vida. Então, por exemplo, assim, a Bíblia ensina a vida cristã. Como que nós vamos nos comportar como cristãos? Vai te dar uma direção ali que você tem que perdoar, que você tem que amar, que você, né, precisa dar um bom testemunho para os que estão de fora. Então a Bíblia vai ensinar algumas coisas para nós em relação à nossa conduta, né? Olha os pais. A Bíblia vai falar sobre arrependimento, mudança de vida. Então imagina se a gente interpreta um texto errado sobre arrependimento. A confusão que não vai dar, amado, se você interpretar um texto sobre arrependimento, que não precisa de arrependimento. Imagina a confusão que dá isso. Aí dá base, né, para o Nirvana, para o Brahma, para um monte de coisa aí. Vai dar base para tudo, né? Para reencarnação, para karmas positivos. Nossa, vai... Misericórdia. A Bíblia fala sobre salvação. Imagina, amado, se a gente distorcer algum ensino sobre salvação na Bíblia. Já pensou a confusão que dá no Evangelho? Que, né, a pessoa morrer, acabou. Morreu, vai ficar lá no lugar, vai ser purificado
e vai, né, e vai subir. Irmãos, olha, não tem jeito, morreu, ou é céu ou é inferno. Eu estava no Idiomas, segunda-feira, olha para você ver que coisa, no Idiomas, segunda-feira, meu irmão contou o testemunho lá do irmão dele. Estava na rua bebendo, o irmão dele, lá na rua bebendo, fizeram uma fogueira lá, e tudo bêbado, tudo bebendo. Aí aconteceu que deu um mal súbito no irmão dele, e o rapaz caiu na fogueira. O rapaz caiu com a perna na fogueira, só que os tontos que estavam tudo em volta não conseguiu tirar ele, porque estava tudo tonto, estava tudo... E o rapaz ficou queimando na fogueira lá, só que ele desmaiou e não viu nada. Aí levaram ele para o hospital, né? Foi para o hospital com a perna tudo, mas ele não viu nada. Só que nesse tempo que ele desmaiou, depois de uns dias ele contou para o irmão dele. Falou assim, olha, vou contar para você o que eu vi. Falou que ele chegou num lugar, tudo escuro, um lugar escuro mesmo, falou feio. E saiu um fogo de baixo para cima, assim, aquelas labaredas, um fogo vermelho diferente, de baixo para cima, saiu aquele fogo. Aí falou assim que saiu uma mulher, veio uma mulher assim, de longe, falou, nossa, que mulher bonita. Quando ela chegou perto, mas era uma mulher, o rosto da mulher, feio, mas feio mesmo, assim, que nunca viu na vida dele, uma mulher tão feia. Ó. E ele falou para ela assim, eu queria tomar um golinho de café, que ele gostava de café. Aí a mulher falou assim, eu vou lá buscar para você. Ela saiu, entrou numa fumaça escura, assim, sumiu. Aí de repente ela voltou com o copo de café na mão. Só que a hora que ele pegou o copo na mão, que ele olhou para dentro, não era café, era larva. Só fogo, não tinha café lá, né? Só fogo. Aí a mulher falou assim, espera aí que eu vou chamar o meu mestre. E a mulher de novo saiu e entrou naquela fumaça lá e foi embora. E de repente veio o mestre. Ele falou assim que era um homem de uns 5 metros de altura. Veio assim, parou diante dele, com um fogo vermelho no olho daquele homem e virou e falou para ele assim, olha, hoje você vai voltar, mas se você entrar aqui nessa condição, você nunca mais vai sair daqui. Aí diz que ele acordou no hospital, socorrendo ele. Então, mas então, mas para você ver, né, ele estava indo para o inferno. Se ele morre ali, não tinha salvação. Mas quando eu digo que ele não se arrependeu, né, assim a gente não sabe, né? Deus conhece tudo na hora da morte da pessoa, mas acharam ele morto dentro do quarto, do irmão do Eide, o Naor. Acharam ele morto dentro do quarto, mas né, o Eide estava no culto. E chamaram ele, uma vizinha viu o rapaz lá dentro, assim, mas só pela janela, sabe? Diz que ele morreu com o pé na porta, assim. A polícia teve que arrombar a porta para conseguir entrar. Ele tinha passado uma corrente na porta e tal. Então, mas olha, não é brinquedo não, né? O mundo espiritual, né? Agora imagina se a gente distorce o ensino sobre salvação, né, amados? Não é brinquedo, né? Vida eterna. Imagina se a gente não interpreta corretamente os textos que a Bíblia fala sobre vida eterna. Onde que vai parar, né? A nossa crença em Jesus. Sobre a fé em Jesus, né? Como que é a fé? A Bíblia fala de espiritualidade, que existe tanto o mundo dos homens como o mundo espiritual. Eu já contei na igreja um testemunho da mãe do T.L. Osborne. Quem lembra T.L. Osborne, evangelista T.L. Osborne? É um evangelista antigo, mas a mãe dele. Eles estavam num culto e a mãe dele orando pelas pessoas lá e tinha um moço que tinha um olho de vidro. O olho do moço era de vidro. E ele não enxergava desse olho. Aí, de repente, ela orou, ele começou a enxergar com o olho de vidro. E ele começou a glorificar a Deus, falou, eu estou enxergando, estou enxergando, estou enxergando. Eu estou enxergando com o meu olho de vidro. Aí ninguém acreditou, assim, no meio do culto, assim, o negócio. Aí falou, aí o olho de vidro ele desencaixa, né? Ele tirou o olho e continuou enxergando. Sem o... Aí, para provar, pegou um documento de alguém lá, tampou o olho dele que era bom, ele ficou lendo, normal. Qual que é a explicação disso? É que existe um corpo espiritual e um corpo que ele é natural. Então, se naquela hora, foi uma manifestação, né, do Espírito Santo, naquela hora Deus permitiu que o corpo natural, que é totalmente curado, né, quando a gente for para a glória, se a pessoa é deficiente ou se é doente, tem alguma coisa, quem for para a glória vai ser curado instantaneamente, né, vai ser restaurado.
Às vezes você vai no médico, né, tira um pouquinho daqui, dá uma esticada ali, né? Arruma. Irmão, lá no céu vai ser tudo curado. Achei bonito esse testemunho, rapaz. Você vê como que Deus age. Porque existe, né, amados, um mundo que é natural e um mundo que ele é espiritual. Sobre a adoração, né, nós tivemos a matéria sobre louvor e adoração. E também sobre o pecado, sobre a doutrina do pecado, né, que a Bíblia ensina. Agora, imagina se a gente distorce qualquer uma dessas doutrinas que a Bíblia traz, o que vai acontecer, né, com o Evangelho? Então, mas é importante você conhecer, né, interpretar corretamente aí a palavra de Deus. Tudo isso que eu estou resumindo aqui está na sua apostila no item C aqui, tá? No item C. Pode virar a página da apostila. No item D, a apostila fala assim, ó. Recordemos aqui que unicamente em tais casos de dificuldade, e não quando ao simples e claro, precisamos dos conselhos da hermenêutica para que resulte frutífero o nosso estudo e correta a nossa interpretação. Então, a hermenêutica ela vai trazer, né, uma correta interpretação ali daquele texto. Por isso que é importante nós interpretarmos, né, e seguir as normas aí da hermenêutica. Os livros seculares, ó, como que é importante? Os livros seculares que você usa na escola, às vezes nós lemos os textos e a gente não entende. Você precisa buscar o autor. Por exemplo, uma vez eu estava lendo um livro de literatura brasileira, eu não lembro qual que era agora. Sei que é um livro da literatura. Aí uma menina no 6º ano falou assim, professor, deixa eu ler esse livro aí também. Ela leu 2 páginas, não entendeu. Eu não entendi nada. Falei, por quê? Você vai ter que estudar um momento histórico. Não lembro qual que é, se era do Jorge Amado, um desses livros assim, mas você tem que estudar a história do Brasil naquela época, para você entender o que o autor quis dizer, não é verdade? Às vezes na escola mesmo, você está fazendo uma faculdade, por exemplo, você vai lá, você lê uma matéria, rapaz, você não entendeu, você tem que buscar o autor, tem que saber o que o autor está querendo dizer, quais as linhas de pensamento desse autor, para você compreender o texto, não é verdade? Isso secularmente. Agora, imagina a Bíblia, que é a palavra de Deus. A gente também tem que buscar recursos para conseguir, né, interpretar ela corretamente. Então, assim, nós estamos no Brasil e nós temos aqui um tipo de cultura. Em Minas, a gente fala de um jeito. Minas é, né, aquele cara sossegado, tranquilo. Os carioca já é aquele cara esperto, né? Gosta de passar perto de todo mundo. Não, tô brincando. Por que você acha que a revistinha que fez né, fama é o Zé Carioca, né? Papagaio esperto, né? E o mineiro é bobo, né? Que cara sossegado, o paulista no meio, não tô brincando, viu, gente? Mas sim, você vê aqui no Brasil, né? De região para região muda o vocabulário, muda a cultura. E a Bíblia, amados, ela é da mesma forma, que ela foi escrita por vários autores, então em culturas diferentes. Por isso que algumas coisas a gente tem que buscar os recursos para entender o que realmente o autor quis dizer, né, ali com aquele texto. Tá certo? Então, por exemplo, quando a Bíblia fala amei a Jacó e aborreci Esaú, será que Deus tinha preferência pelo homem Jacó e não pelo homem Esaú? Na verdade, se você fizer um estudo bem profundo, você vai ver que está falando de nação e não de um indivíduo somente. Então Deus ali, ele escolheu Israel, né? A escolha de Deus foi por Israel e não pelos edomitas. E você vai ver que Deus vai punir, né, ali os edomitas. Punir-se no sentido de que eles pecaram, eles vão receber a retribuição ali do seu pecado. Tá certo? Então é importante nós estudarmos também, né, o tipo de cultura, o momento ali em que o texto ele foi escrito. Nós precisamos da hermenêutica para uma correta interpretação desse texto. Quando você tem um documento, por exemplo, não um testamento lá, escreveu-se um testamento. Para se interpretar esse documento, precisa analisar, não precisa? Você tem que analisar o documento. Como que você vai interpretar o documento? Tem um testamento aqui, tudo é meu. Não preciso nem ler. Tem como isso? Não tem. Você tem que ler o que o testamento está dizendo, né? Então, por exemplo, uma análise mais profunda do texto para saber quais são os direitos que eu tenho nesse testamento. O que esse testamento deixou? De repente, você está herdando uma dívida, não sabe. Eu não sei, o Jair, tem algum testamento que deixa dívida? Tem?
Tem testamento que deixa dívida? Falei, ó, a dívida. Não. Mas você tem que pagar, de um jeito ou do outro, tem que pagar, tá vendo? Tudo isso está no documento, então você tem que analisar lá o documento para saber. Pô, beleza, tô bem. Pô, rapaz, vou receber 100 mil, mas tem 90 de dívida, vai sobrar só 10, puxa vida. E 10 é dízimo. 10 é o dízimo da igreja, não vai sobrar nada. Então, assim, o documento, ó, aí você vai analisar o contexto do documento, né? Não é a primeira frase do documento ali, você já vai interpretar. Não, você tem que ver o contexto desse documento, os parágrafos, né? O que diz ali naquele documento. Você vai analisar outras partes do documento e o mais importante, gente, ó, espera-se que o próprio documento seja o seu próprio intérprete. O próprio documento já vai deixar claro quais são os seus direitos e os seus deveres. Então, ele mesmo já é o seu intérprete, né? A gente vai no banco, né, financiar a casa, você assina, gente, umas 150 páginas, você assina lá, mas a gente não lê, né? Puxa vida, se tiver alguma coisa lá que, por exemplo, lá, se tiver escrito lá que se morrer o seu cônjuge, você tem que pagar a dívida sozinho, você não sabe. Você assinou. Então, assim, espera-se, né, que o próprio documento tenha as letrinhas pequenas, o Jefinho sabe. O seguro de carro só cobre se for. Só cobre se o pneu murchar. Se bateu, estourou. Ranhão não cobre nada, só o pneu. Fica esperto os rapazes que vende seguro, viu, gente? Mas assim, né? Não é verdade? Espera-se que o documento ele seja, né, ali o seu próprio intérprete. E assim também é a Bíblia, né, amados? Podemos então concluir de forma simples que o estudo da hermenêutica, ó, e as suas ferramentas de interpretação são de suma importância para o estudo, né, do bom entendimento ali das Escrituras. Tá certo, gente? Então, você quer... Pode virar a página e aqui, hermenêutica bíblica agora. Pode ficar tranquilo, tudo que eu falei que está na sua apostila, tá certo, gente? O pastor não está lendo a apostila, aqui é bastante escrito, né? Então procurei ali resumir para vocês. Maravilha? Qualquer doutrina, se você tiver dúvida em relação à fé, tudo que você pensar de doutrina bíblica, a Bíblia ela é o seu próprio intérprete. A Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Tenho certeza que vai dar fundamento para você aí, tá? Dentro da Bíblia. Até esses dias eu falei na igreja. Algumas pessoas dizem na contradição da Bíblia porque usam outros tipos de fonte. Aí, né, outros autores que escreveram contra, mas se você pegar a Bíblia mesmo ali, não, vamos só na Bíblia, ela não tem contradição, tá certo, gente? Podemos então concluir, né, de forma simples, já li isso aqui para vocês. É. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Existia esse, que o pastor tem direito, né? Esqueci de conectar na caixa ali, eu vou passar um vídeo para vocês, não sei se vocês lembram dessa reportagem. Do Fantástico que o rapaz cometeu adultério lá, vocês lembram? Vou só aumentar o som, viu? Só aumentar um pouquinho aqui. Vocês lembram dessa reportagem? Jesus amado. Nunca vi falar que... Não conectou. Peraí, só um pouquinho. Quando eu liguei a caixa. Nunca vi falar que existia esse, que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. Pedreiro, pastor
pastor é Justino, de 50 anos, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor, uma revelação. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. Por quê? Porque tomaram essa decisão, pegaram uma mulher com o marido. O pastor também é casado. Vamos explicar a Bíblia. Oséias, capítulo 3. Esse profeta, um homem como nós, que diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. Se eu estou falando adulterar ou é a palavra adúltera? Perceba, essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo. E adúltera. Não é adúltera, é uma cena aqui. Houve uma interpretação equivocada? Aqui não estaria se referindo a uma mulher adúltera. Não para que o senhor adulterasse. Inclusive foi bom também, porque uma música chama outra. Ele está precisando da direção. Não tinha. Não, eu não achei a reportagem inteira, achei até aí. Mas ele não teve, né, não teve resposta para o repórter e falou assim: não, você não está entendendo o espírito. Mas não, mas é uma interpretação equivocada da Bíblia, né? A gente tem que saber interpretar corretamente o texto. Né? Não, gente. Imagina. Alguém viu essa reportagem na época que passou? Não, não, vocês não viram? É. Eu não achei a reportagem completa, mas no finalzinho ele fala pro repórter: não, você não está entendendo o espírito, né? Hã? Não, eu tentei achar, não consegui achar no YouTube, gente. Uai, gente. Misericórdia, né? Senhor Jesus. Então vamos lá, gente, seguindo. É importante interpretar corretamente a palavra ou não? É importante, né, amados? Então, tratando da interpretação da Bíblia Sagrada, né? Do duplo testamento de Nosso Senhor, o procedimento indicado, além de ser o mais natural e simples, é o mais acertado e seguro. Né? Como a seguir, nós veremos algumas regras aí da hermenêutica que se fazem necessárias. Então, a gente vai falar de primeiro lugar, né, que é a regra das regras, amados, a regra fundamental para assim interpretar a Bíblia, que o documento ele tem que ser o seu próprio intérprete. Que a Bíblia ela é, né, o seu próprio intérprete. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então você vê que a Bíblia ela não é de particular interpretação, né? Foi dada ali por Deus. Os homens não escreveram da cabeça deles, foi dado por Deus, inspirados ali, e então escreveram a palavra de Deus. Eu trouxe uma interpretação de Santo Agostinho, e eu achei muito interessante como que o Santo Agostinho ele interpretou a parábola do bom samaritano. Ele assim tinha uma retórica muito boa e ele cativava, né, os seus ouvintes
pelo seu conhecimento mesmo. Mas ele fez uma interpretação, gente, que olha, esse cara falou que precisava ter uma escola com ele e aprender a interpretar a Bíblia com ele, porque ele é fera. Então, olha que interessante, parábola do bom samaritano, todo mundo conhece, né? A parábola do bom samaritano. O homem que desceu de Jericó para Santo Agostinho foi Adão. Adão é o homem que desceu ali de Jericó. Jerusalém é a cidade celestial que o homem caiu da graça. Então o homem desceu para Jerusalém, né? Para a parábola, a Jerusalém é a cidade celestial que o homem caiu dela, né? Ali no seu habitar, quando Deus criou ele e tal. Jericó significa a mortalidade do homem. Ô, gente, de onde que ele tirou isso, né? Entendeu? Os bandidos, quem você acha que são os bandidos? O diabo. Segundo Santo Agostinho, os bandidos eram, né, ali o diabo e seus anjos. As roupas que foram tiradas do homem é a sua imortalidade interior, que quando Adão pecou, entrou o pecado. Então, as roupas que foram tiradas significam né, as vestes aí de Adão. O sacerdote e o levita simboliza o sacerdócio do Antigo Testamento, que era ineficaz para tirar o pecado do homem, para trazer a salvação. O bom samaritano, quem que vocês acham que é o bom samaritano? Você já sabia que é Jesus, né, gente? Segundo Santo Agostinho, a interpretação aqui. O bom samaritano é o Senhor Jesus. O óleo que ele colocou nas feridas é o consolo da boa esperança. O vinho é a exortação para labutar com o espírito fervoroso. Então, o vinho que foi aplicado ali para você lutar com o espírito ali fervoroso. Esse é o mais interessante. Esse cara, não, ele é fera. O jumento. Não, o mais interessante, Santo Agostinho interpretou que o jumento é a carne que Jesus ganhou nascendo de Maria. Quer dizer, então, Maria deu a luz a um jumento? É o que o Santo Agostinho disse, né? De um jumento, ó. A pousada significa a igreja. O dia seguinte é o tempo da ressurreição. O dono da pousada é o apóstolo Paulo. Ô, gente, onde... Não, é Santo Agostinho, erudito da igreja, né? Esse teólogo, tá? O pagamento, né? Lá o pagamento que o bom samaritano deixou, ó. O pagamento lá, ó, garantido, se refere, né, ao celibato dos padres. O pagamento garantido se refere ao celibato dos padres. Gente, imagina só, né? Você acha que está correta a interpretação na Bíblia? Sim? Misericórdia. Só que ele era uma pessoa que cativava as pessoas, né, pela sua retórica, pelo seu conhecimento. Textos isolados, ó, dá base, né, para muitas falsas doutrinas. Diz a sua apostila, textos isolados, quando a gente usa ali um texto isolado, ele vai dar base aí para muitas doutrinas, né, gente? Então, os judeus ali que rejeitaram a Cristo, por quê? Pegaram textos isolados da palavra. Espíritas falando de reencarnação. São textos isolados. Tem uma coisa, né, que os espíritas batem muito na tecla, é que João Batista ele é a reencarnação de Elias. Mas quando você faz um estudo correto da palavra, se você pegar todos os versículos falando de Elias e todos os versículos falando de João Batista, você vai ver que não é a mesma pessoa. Não tem como ser a mesma pessoa. Então você pega lá que Elias, ó, foi um profeta, né, ali poderoso na presença de Deus, só que Elias subiu vivo para o céu. Elias não morreu, então como que vai ter reencarnação de Elias se Elias não morreu? Se Elias não morreu, não tem como ter reencarnação, certo? Então só isso você já quebra. Mas quando a Bíblia fala no Novo Testamento que ele é o Elias que haveria de vir, aí que é importante, amado, a gente estudar a cultura.
Teve uma Santa Ceia que eu expliquei sobre o ceder da Páscoa, que os judeus fazem, que eles comem do cordeiro, aí tem o vinho, tem um ovo, tem alguns cereais nessa refeição dos judeus que chama ceder da Páscoa. É o que Jesus participou em Lucas 22, quando ele instituiu a Santa Ceia. Então tem o cálice e tem o pão. Vocês têm uma ideia que interessante, o pão é partido em 3 pedaços. O pão é partido em 3 pedaços. Um pedaço é escondido na casa e a criança tem que achar o pedaço do pão lá. E quando a criança acha, ela recebe uma recompensa por esse pão. Só que esse pão, ele é um mediador entre o pão maior e o pão menor. São 3 pedaços de tamanhos diferentes. É um pão maior, um pão médio e um pão menor. E o pão do meio é o mediador. Tem uma simbologia com Jesus ou não? Aí, quando eles estão comendo, então, a Páscoa, é costume dos judeus deixar uma porta aberta. Porque eles acreditam que o profeta Elias virá antes do Messias. A crença que eles têm é que o profeta Elias vai entrar pela porta antes do Messias. Então, o Elias, ele é o precursor do Messias. Aí, quando Jesus fala que João Batista é o Elias que haveria de vir, quem que veio para preparar o caminho do Senhor? João Batista. Então, você vê que é um costume judaico, expressões ali hebreias, para a gente entender o texto de Mateus. Amém, gente? Então, por isso que é importante, né, estudar a cultura. As pessoas fazem, né, a doutrina por não interpretar, tirar texto aí, isolado da Bíblia. Com a Bíblia, a segunda sua apostila, você consegue provar o que você quiser, mas com uma má interpretação. Né? As pessoas arrumam desculpas, até na Bíblia, para ter alguns comportamentos que são contrários à vontade de Deus. Né? A própria reportagem mostra isso, que ele usou a Bíblia para... Aí é engraçado, ele falou assim, nossa, se foi difícil para mim, viu? Olha, foi difícil para mim eu ter que, né, ficar com outra mulher, tá? Falei, nossa, que dificuldade, né, gente? Será que é por isso que foi difícil? Então, o que as pessoas fazem, né, amados? As pessoas adaptam a Bíblia à sua realidade. Pega um versículo fora do contexto e acaba, assim, que adaptando, né, aquele texto à sua realidade. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa uma vez, a pessoa falou assim, não, eu perdoo tudo, mas eu não quero ter... Eu falou, não quero ter comunhão com a pessoa. Tá aí, tudo bem, às vezes aconteceu alguma coisa grave, não, né? Talvez perdoa ali, mas para ter convivência é difícil. Só que daí usou alguns textos e falou assim, é porque o bom samaritano, ele foi lá, ele não gostava do judeu, mas ele cuidou do judeu, só que ele foi embora, depois nem voltou para perguntar se o judeu estava bem ou não, porque ele não queria relacionamento. Mas não, aí não, ele está interpretando errado a Bíblia, porque Jesus está ensinando a amar os inimigos ali, né? E a gente viu que o pastor Flávio deu uma explicação sobre os samaritanos quinta-feira, que misericórdia. Como que a gente tem que amar os samaritanos. Amém, gente? Então, né, às vezes a gente quer adaptar, né, a Bíblia à nossa própria realidade. Tem o ex-marido da minha mãe, ele faleceu já, mas eu lembro assim, que ele não ia na igreja mais. Porque ele era casado, aí a esposa dele morreu. Só que ele envolveu, né, com a minha mãe e casou com a minha mãe. Aí falaram para ele que ele cometeu adultério. Falaram para ele que, como ele já teve uma esposa, ele não podia ter outra. Mas a esposa dele tinha morrido, viu? Ele era viúvo. A minha mãe era separada do meu pai. Mas aí falaram para ele que ele estava em adultério. Gente, ele nunca mais foi na igreja, pra você ter uma ideia. Porque fala, por que eu vou na igreja e já estou em adultério mesmo? Ele não foi para a igreja, por ser uma má interpretação da Bíblia, né, amados? Lógico, cada caso é um caso, viu? Não vou entrar em polêmica de se tiveram já de solteiro, não tiveram relacionamento de solteiro, casado, divórcio. Mas uma interpretação equivocada, falar que a pessoa cometeu adultério, é muito sério isso. Você está no adultério, você não tem mais perdão. Como assim? Como falar que não tem perdão? Deus é que sabe, né, amados? Enquanto tiver ali o último suspiro, tiver arrependimento, você for ver na Bíblia, o ladrão na cruz lá, no último minuto, né, ele teve perdão, né? Amém? Então, com a Bíblia, você, né, prova o que quiser. Então, tem que ter cuidado, mas a gente precisa conhecer a palavra para não ser enganado, ser passado para trás. Em muitas coisas aí.
Quando a gente começa, então, a entender melhor a palavra, é comparando os textos da Bíblia. Então, eu vou falar sobre fé, eu vou comparar outros textos ali falando de fé, para ver o que realmente ali a Bíblia quer dizer para nós, e a própria Escritura, repetindo de novo, né, que ela vai ser aí o seu próprio intérprete, né? Ela própria mesma vai se interpretar. Amém? Então nós vamos... Algo interessante, tenha sempre presente, ó, sempre aí na sua mente, que não se pode considerar de todo bíblica uma doutrina antes de resumir e encerrar tudo quanto a Escritura diz daquela doutrina. Então, eu vou falar sobre oração, eu tenho que ver o que a Bíblia toda fala sobre oração. Igual uma pessoa uma vez falou para mim assim, pastor, esse negócio de essa teologia da prosperidade arrebentou com o evangelho. Eu falei assim, não, realmente, né? Mas em que sentido, irmão? Ele falou assim, a questão de guarda de mandamentos, que está escrito em Deuteronômio 28, fala, se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será no campo, na terra, tá? Aí falou assim, isso é no Antigo Testamento, isso não vale para o Novo. Eu falei assim, irmão, você está equivocado. Qual que é o princípio ali? Ele falou, as bênçãos de Deus. Eu falei assim, não, é a guarda de mandamentos, é a obediência. Se você obedece aos mandamentos de Deus, existe uma bênção. Se você rejeita os mandamentos, existe uma maldição, gente. Isso é provado na Bíblia toda. Aí eu falei para ele, eu fui falando aí, até na igreja um dia eu falei dos textos. Aí li vários textos em Deuteronômio de guarda de mandamentos. Aí, quando em 1 João capítulo 3 vai falar que nós o amamos e guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então você já guarda de mandamentos no Novo Testamento. Então, se você pegar assim, a obediência, né, a obedecer os mandamentos, e tem uma bênção em cima de quem obedece os mandamentos, é toda a Bíblia. Então nunca você fecha uma doutrina sem analisar, né, a Bíblia toda, o que a Bíblia fala sobre, né, aquela doutrina. Amém? Então a gente vai passar na sua apostila, tem as regras de interpretação da Bíblia. Quantas horas, gente? Fazendo um favor? Tá tranquilo ainda. 2h35? A gente vai passar então para as regras aí de interpretação, né, ali da Bíblia. Então a primeira regra que eu falei para vocês, né, fundamental, é que a Bíblia ela interpreta, né, ela mesma. Mas a gente vai falar agora separado, essa primeira regra diz que nós devemos pegar um texto, olhar um texto pela palavra. Uma palavra, você vai interpretar o texto, né, por meio de uma palavra. Tá certo? Primeira regra, você vai analisar aí a palavra. Depois, você vai analisar, depois da palavra, você vai analisar a frase. Se pela palavra eu não conseguir interpretar a Bíblia, eu vou usar a frase. Se pela frase eu não conseguir ainda interpretar aquele versículo, eu vou olhar o contexto. Pela palavra, eu não consegui. Pela frase, eu ainda não consegui chegar a uma conclusão do texto. Eu vou olhar que contexto, né, que esse texto está. Se pelo contexto eu ainda não conseguir, eu vou olhar o livro que foi escrito. Vou olhar o livro todo. A gente vai ver alguns exemplos na Bíblia, você vai ver que faz sentido eu analisar o livro também para entender, né, algumas coisas. E se pelo livro ainda não deu certo, eu vou olhar então toda a Bíblia. Amém? Primeiro então eu começo pela palavra. Nossa, não consegui interpretar pela palavra. Então vamos na frase. Se nossa frase ainda não consegui pegar o que a Bíblia está querendo dizer. Eu vou olhar o contexto. Vai ler o capítulo todo ali. Nossa, não deu certo ainda. Aí eu vou olhar qual livro. Não deu certo ainda. Eu vou ver o que toda a Bíblia vai falar sobre, né, esse tipo de doutrina. Amém, gente? Você vê que é uma escadinha, né? Você vai aprofundando até você conseguir interpretar todo o texto. Agora a gente vai ver os exemplos, você vai clarear um pouco mais aí essas regras para você. Então, a primeira regra, a regra de palavra. Vou analisar ali a palavra. Então, por exemplo, assim, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés.
todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos 8, versículos 6 e 9. Por que eu coloquei, né, esse texto para você? Amados, quando você vai interpretar a Bíblia, procura interpretá-la literalmente. Tudo que está escrito, se a Bíblia diz que teve o dilúvio, teve o dilúvio. Interpreta ali como está escrito. A não ser que você tenha um motivo para interpretar de modo figurado. Então, por exemplo, assim, eu estava lendo um documento, achei interessante. O pastor lá, numa escola de teologia, citou um exemplo que um rapaz lá na aldeia dele tinha um costume, se pegasse roubando, cortava as mãos. Acho que era indígena ou pastor, alguma coisa assim. Ele tinha um costume lá. E pegaram o moço roubando e cortou a mão, uma das mãos do moço. Aí pegaram o homem roubando de novo. Cortou a outra mão. Aí pegaram ele roubando só com os tocos do braço. Quer dizer, o pecado não é que estava no membro, né? O pecado estava no coração do homem. Aí o pastor então estava falando do texto, quando Jesus fala assim, se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Porque é melhor entrar no céu sem o olho do que tendo os dois e cair no inferno, né? Se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela. Então aquele texto a gente não vai interpretar literal, gente. A gente vai interpretar ele figurado. Amém? A não ser que você tenha um motivo para interpretar figuradamente a Bíblia, a maioria dela a gente interpreta literalmente. Olha, vamos ver, a má interpretação. Ainda tem nesses costumes, né? Vai descer pano até. Então, amados, por que nós colocamos na apostila sua tem o Salmo 8? Porque houve uma interpretação de que as ovelhas e bois eram os crentes e as aves dos céus e os peixes eram os incrédulos. E que Deus tem domínio sobre os crentes e sobre os incrédulos. Mas esse texto dos Salmos, você não vai interpretar ele figurado. Se você interpretasse literalmente o que está escrito, que Deus tem domínio sobre a natureza, você faria uma interpretação correta desses salmos, amém? Então não tem nada a ver, viu, amados, que ovelhas e bois ali referindo a seres humanos e nem ali os peixes do mar. Ali é realmente, são os animais. Tá certo? Então não vai interpretar, né, a Bíblia de forma equivocada. Olha o outro versículo, ó. Gênesis 6, versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Se nós pegarmos a palavra carne ali e interpretar ela literalmente, você vai conseguir chegar a uma real interpretação desse versículo? Se eu falar, nossa, carne mesmo, carne. Que carne ali que está falando, né? Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido. Se nós usarmos essa palavra literalmente, nós vamos chegar numa interpretação, né, que ela está equivocada. O que está dizendo ali que a carne está corrompida? Que o ser humano, né, está em pecado e se desviou-se de Deus. Alguém pode ler para mim Romanos 3, versículo 12? Fazendo favor. Romanos 3, versículo 12. Vendo? Paulo escrevendo um texto de Salmos falando que todos se corromperam e não há quem faça o bem. Então a palavra carne, ela significa a raça humana. Amém, gente? Vamos lá para mais um texto. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo. Se eu interpretar essa palavra casa literalmente, vai dar certo essa interpretação?
que se refere a casa ali? O que significa? Descendentes da família de Davi. Isso, da descendência, né, amados? Então, é o que eu falei, né? A gente vai analisar a palavra ou vai interpretar ela literal, né? Se tiver razões para interpretar ela figuradamente, a gente vai fazer essa interpretação. Mas casa, então, ela se refere, né, à descendência ali de Davi. Amém, gente? Não cometa, né, uma falsa doutrina aí, ó. Atos 5:31, alguém pode ler para mim? Atos, capítulo 5, versículo 31. Atos 5, 31. Então Moisés, quando viu, se maravilhou da visão e aproximando-se para observar, foi seguido da voz de Deus. Atos 5. Não, isso é. Ah, tá. É 5:31. 5:31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, quando ele fala de salvação, ó, da descendência de Davi, está se referindo a quem? A Jesus, que traria, né, a salvação à casa de Israel ali, por meio da descendência de Davi. Né, amados? Então, a interpretação correta ali, né, é um sentido figurado, né? Não quer dizer literalmente casa. Amém, gente? A segunda regra, né, se pela palavra eu não conseguir interpretar, a segunda regra que a gente vai usar, nós vamos olhar a frase toda. Então, eu preciso ler ali a frase toda. Olha o versículo de Gálatas 1:23, ó. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Que fé que é essa? Qual fé que é essa, hein? É o cristianismo? Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. E agora, né? Que fé é essa? Só por uma palavra fica mais difícil, né? A gente tem que analisar o que Paulo está querendo dizer nessa frase toda. Ó. Aquele que tem dúvidas, né? Se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Você sabe que esse texto, né? Esse texto, assim, tem muitas dúvidas, né? Porque fala da comida que eu vou escandalizar o meu irmão. É um texto, assim, um pouco difícil de compreensão, mas eu vou te explicar, tentar explicar para vocês de uma maneira mais simples possível. Nunca mais vai ter dúvida desse texto. Porque Paulo, quando ele escreve aos Romanos, né? Romanos 14, Romanos 15, Paulo está escrevendo para os gentios. Por que para os gentios? Porque o gentio, quando ele converteu o gentio não tinha nenhuma restrição alimentar. O gentio comia de tudo, eles comiam porco, comia tudo, né? Como nós, né? Torresminho na hora do almoço, oh, delícia. A gente come, igual fui descendo no pesqueiro esses dias, aí um rapazinho que fica do pesqueiro lá veio falar comigo, eu falei, pastor, matei 3 legítima, que a pomba é legítima. Essa semana subi lá, minha mulher xingou eu. Fritei as 3 pombinhas lá, que é uma pombinha do mato, né? Essa legítima, não sei se alguém conhece. Porque a gente comia na roça aí, caçava e comia. Então, assim, o gentio não tem restrição alimentar. Já os judeus que se convertiam, eles tinham restrição alimentar. Só que sabe aquele negócio de novo convertido? Ele ainda não entende. Para ele ainda tem que guardar alguns costumes. Aí o que estava acontecendo? Os gentios estavam ali não respeitando os judeus em relação à comida. Então, por exemplo, tinha um dia lá que os judeus eles não comiam certos tipos de alimentos. E os gentios estavam comendo, para eles era normal. Só que os judeus estavam ficando escandalizados com os gentios por isso. Aí Paulo, então, vai escrever para os romanos, falando, olha, vocês têm que suportar a fraqueza dos fracos e não agradar vocês mesmos. Não destrua a obra de Deus por causa da sua comida. Se o que você come faz o teu irmão escandalizar, é melhor que não coma.
para que o teu irmão fique bem. Então, assim, os gentios comiam, não tinha essa restrição, só que nesses dias que os judeus tiravam ali para ter certos tipos de jejum, os gentios comiam normal, e isso estava escandalizando os judeus. Aí Paulo escreve, então nesse dia, ó, respeita o teu irmão, vamos dizer assim, né? Se o teu irmão tem a restrição, faça junto com ele hoje nesse dia, faça o jejum junto, para que vocês, né, não causem nenhum escândalo e não causem nenhuma inimizade entre vocês. Amém, gente? Aí Paulo fala assim, ó, mas aquele que tem dúvidas, será que eu posso comer hoje? E não come por fé, você está cometendo pecado, você está ali duvidando. Melhor você não comer do que você, eu vou comer, então não é isso. Será que vai dar algum problema? Igual assim, eu comprei uma máquina de fumaça para pôr na igreja, né, mas coloquei a iluminação na igreja, coloquei uma fumacinha lá para dar uma riscada na luz, na iluminação. Aí alguns irmãos mais antigos falaram para mim, falei, pastor, só falta o senhor pintar a igreja de preto agora, né? Falei assim, não, irmão, pode ficar tranquilo. Não, pastor, mas será que vai dar certo? Não, irmão, fica tranquilo, só, né, uma questão da iluminação. Mas se causasse algum dano na igreja, eu não ia pôr, irmãos. Os irmãos lá, graças a Deus, aceitam. Mas tem algumas coisas assim que vai prejudicar a fé do irmão, eu não vou fazer, ué. Não é verdade ou não é? Não, a questão da igreja de pintar de preto, né? Eu expliquei para os irmãos lá, que eles têm essa resistência, os mais antigos, os novos não. O preto, na verdade, né, para quem tem igreja, por que é o preto? Por causa da transmissão. A iluminação da igreja fica muito mais bonita e a transmissão fica muito melhor que as paredes escuras. É só por causa da transmissão, entendeu? Só que os antigos não entendem isso. Os antigos, se for colocar na cabeça de um crente antigo, igual o vô da Patrícia, né? O vô da Patrícia morreu, assembleiano, morreu com 93 anos. Nós chegava lá, ele punha a mão na orelha da Patrícia assim e falava, tira esses brincos, vai levar você pro inferno, filho. Mas sabe por quê, amados? Eles aprenderam desse jeito. Como que você vai colocar na cabeça do senhorzinho de 90 anos que a mulher pode... que não é isso que o texto quer dizer? Não tem jeito, mas eles aprenderam assim, entendeu? Então, tem coisa assim que a gente às vezes não faz para respeitar as outras pessoas. E você sabe o que você pode fazer que vai escandalizar o seu irmão e que não vai escandalizar, né? E se alguma coisa que você for fazer vai escandalizar o seu irmão, não faça. Você se acha forte, igual assim, eu estava com um problema com o irmão lá, o irmão precisava conversar com o outro. Eu não vou conversar não, porque eu estou certo. Falei, você se acha, perguntei para ele assim, você se acha forte? Falei, eu me acho. Falei, então, Romanos 15, versículo 1 e 2, lá fala, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Às vezes, amado, a gente tem que sofrer o dano. Às vezes a gente até sofre o dano para abençoar a vida do irmão lá. Amém, gente? Vocês estão no curso de teologia, né? Avançado, já estão bem calejados com essas coisas, né? Bem, Rosinho, tranquilo? Firme? É só por causa da iluminação, né? Só que os antigos não entendem, né? Mas lá eu não gosto, porque eu gosto de tudo clarinho, eu não gosto da parede escura. É só questão de gosto, não interfere em nada, assim. Olha o que Ezequiel escreve. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Se nós pegarmos essa frase, ó, a palavra carne, né? O que está querendo dizer? O que está querendo dizer a palavra carne? Interpreta aí, vai. Segunda frase. A carne é sensível e a pedra não tem sentimento, nada. Mas o que Ezequiel está querendo dizer, né? Que eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Isso, vai tirar o coração endurecido e vai colocar, né, um coração novo ali, né, um espírito renovado, né? Por isso que Jesus perguntou para Nicodemos, quando Nicodemos foi ali conversar com Jesus, Jesus falou para ele, você é mestre em Israel e não conhece essas coisas, porque Ezequiel já profetizou o novo nascimento, né, no Antigo Testamento. E Nicodemos, Jesus fala para ele, você é mestre e não compreende o novo nascimento ainda? Não é de voltar, né? Vamos ver outro versículo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Você vê que a palavra carne agora tem outro significado, né?
Analisando a frase, ó, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. O que Paulo está querendo dizer com essa frase? Os desejos, né? Desejos ali carnais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. No sentido aí, pecaminosos, né? Paulo ali, ele teve muito trabalho nas igrejas por conta da doutrina, né, do gnosticismo e também dos antinomianos. Antinomianos era uma doutrina que falava, né, os seguidores dela, que a graça, ela cobria tudo. Então, quando eles se converteram, até na igreja dos Gálatas ali, passaram apertado porque esses antinomianos e os judaizantes também começaram a oprimir o povo. Não, você não precisa de mudar a sua conduta, não, porque a graça cobre tudo. Aí Paulo, então, vai escrever o Gálatas 5, ó, e falando dos desejos das obras da carne. Que, né, Paulo dá aquela lista dos desejos da carne e ele fala assim, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque essa doutrina, esses falsos irmãos, né, que Paulo fala em Gálatas, estava oprimindo o povo, falando que não precisava se arrepender, diz que a graça, ela cobria tudo, né, amados? Mas se nós mudamos de vida e nascemos de novo, a gente não vai praticar, não vai andar mais no desejo da nossa carne, né? As obras da carne são prostituição, né? Vai falando ali em Gálatas 5, versículo 19 em diante, né, amados? Maravilha? Tá aí tranquilo? Tá dando para interpretar a Bíblia sossegado? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Aleluia. A palavra carne, dentro dessa frase, o que ela significa agora? Deus se manifestou em forma humana, né? Você vê que, analisando a frase, ela vai mudar as interpretações, vai mudar o sentido. Então, Jesus, ele se manifestou em carne, porque, né, Timóteo, ele era considerado um pastor novo, né? Paulo vai escrever essa carta pastoral a Timóteo, e Timóteo, ele estava ali pastoreando uma das igrejas maiores da época, né, que era a igreja de Éfeso, ali pastoreando, e ele estava tendo problema, uma que ele era novo, como eu, sim, né? Ele era muito novo. E foi pastorear uma igreja. E Timóteo teve um pouco de medo dos irmãos não receberem ele como pastor, mas Paulo fala assim, não despreza a tua mocidade, persista em ler, exortar, ensinar, não despreza o dom, né, que foi te dado por profecias, pela imposição das minhas mãos. E estava passando problema com o gnosticismo, que falava que Jesus não veio em carne. Paulo escreve, ele se manifestou em carne, aleluia. Amém, gente? Tranquilo aí? Já dá para fazer a prova? De boa, né? Já dá para apresentar o sermão aqui? Não? Interpretando a Bíblia? Vocês vão ter que apresentar, né? No final, nós vamos ter 2 aulas, né? A primeira aula hoje, no outro mês a segunda aula, a terceira aula vocês vão ter que apresentar o trabalho, que é o fechamento do curso. Né? Quem não vai poder vir vai ter que mandar um vídeo, tá? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. O que significa a palavra carne nessa frase? O que vocês acham? Pecado, né? Antiga natureza. Porque quando eles receberam o Evangelho, eles receberam feliz do Espírito. Mas por conta dos falsos irmãos, né? Judaizantes, né? O pastor Anselmo diz ali, a mente voltou aos pensamentos antigos, né? Maravilha? Então, se você vai interpretar a Bíblia, né? Primeiro pela palavra, não conseguiu, vai pela frase. Porque se a gente for interpretar só pela palavra carne ali, fica difícil, a gente tem que ver a frase toda, né? O que a frase toda ela está dizendo ali. Tá aí tudo bem? Segunda regra pela frase. A terceira regra agora da hermenêutica, a gente vai olhar o contexto. E isso é importante, né, amados? A gente olhar
ali o contexto do que está dizendo, né? Então, pelo contexto, ó, coloquei um versículo, Efésios 3:4, todas essas passagens tá aí na sua apostila, tá certo, amados? Aqui eu resumi, trouxe um resuminho para vocês, ó, a terceira regra, né? Tá, terceira regra agora, ó, terceira regra. Terceira regra agora, página 8, né? Caminhando não tá com a marcação da página. Então, olha o contexto, ó. A terceira diz: é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Tá certo, amados? Então a gente precisa ver o que está escrito no contexto. Olha o exemplo que a apostila traz, ó. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Se a gente lê só a frase, a gente não consegue saber qual é o mistério. Está entendendo o mistério, irmão? Você está entendendo o mistério? Se você não lê o contexto, claro, pelo estudo da Bíblia, que a gente sabe que está falando do Evangelho aos gentios, mas né, a gente precisa analisar o contexto que está escrito esse versículo. Então, ó, vou colocar os outros versículos agora. Por isso, quando ledes, podeis perceber né, a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério, aí ó, o mistério é que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Amém, gente? Então, pelo contexto, né, eu entendi qual é o mistério. Abre comigo lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João. Capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Versículo 5 em diante, ó. 1 João 5, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são que dão testemunho nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Estes três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Aí eu pergunto para você, qual testemunho que é esse? Interpreta aí, que testemunho que é esse que ele está falando no versículo 10? Ó. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Ele vem falando né, que o Pai, o Filho, o Espírito Santo testifica nos céus, na terra. O sangue, a água, o Espírito testifica na terra. Mas ele está falando que nós temos um testemunho. Que testemunho que é esse? Exatamente. A Bíblia, o contexto vai explicar. Que a Bíblia explica a própria Bíblia. Ó. E o testemunho é este, aleluia. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Amém, gente? Eu sei que a Bíblia ela vai explicar ela mesma. Qualquer dúvida que você tiver, vai na regra ali do contexto para você entender o que o versículo está dizendo, né? Por exemplo, quando Jesus falou assim, ó, que não julgueis para que não sejais julgados, né? Quem é você que quer tirar o cisco do olho do irmão, sendo que tem uma trave ali no seu olho? Então, se a gente for interpretar esse versículo literalmente, fica difícil, né? Vou tentar tirar o cisco do olho do meu irmão. E às vezes você vai fazer uma interpretação equivocada ainda, falar assim, a Bíblia é contra o futebol, né? Porque mandou tirar a trave,
Jesus falou, mandou guardar, a Bíblia manda guardar as redes, e ainda fala que o juiz é iníquo. E Jesus falou parabola. Então tem que tomar cuidado, né? Que Jesus odeia futebol, mano. Para com isso. Tem que interpretar certo a Bíblia aí, né? Amém? Mas tirar a trave, né? Quer dizer, você tem que olhar para você mesmo. Né? Maravilha, mas você tem que interpretar corretamente a Bíblia, viu? Interprete aí corretamente. Igual eu falei na igreja, né? A irmã chegou e falou, pastor, se a Bíblia está escrito que a gente tem que purificar o pecado com isopor, né, pastor? Pastor, com isopor? É, está escrito na Bíblia. Onde está escrito isso, irmão? Lá no Salmo 51, purifica-me com isopor, Davi escrevendo. O pastor falou, será que não é isopo? Será que não é isopo, né? Que era uma planta tipo a... Expliquei lá, tipo a vassoura, né? Quando se apanhava vassoura para varrer o quintal, era... Eles molhavam aquela erva ali no sangue lá, por exemplo, e passaram, né, nas portas do umbrais lá, tá? Purificar com isopor, irmãos, olha. Ah, o testemunho de Jeová já... Né? Expliquei uma vez que Jesus deu testemunho, né, do corpo, né, questão da água do batismo, né, e do sangue também da Santa Ceia, que o sangue foi derramado, né, ali na cruz. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Então, nesse texto, para a gente entender uma das regras de interpretação pelo contexto, é que também a Bíblia usa sinônimos. Então, você vê que aliança e promessa elas são palavras sinônimas, tá certo? Elas são palavras ali sinônimas. Mas o que Paulo está querendo dizer, né, com essa aliança, com essa promessa? Se você ler Gálatas capítulo 3, ó, pelo contexto a gente vai entender. Vamos lá? Gálatas capítulo 3. Esse eu não coloquei o versículo aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Mas não coloquei o contexto, né? Mas Gálatas capítulo 3. Gálatas. O Gálatas fugiu da minha Bíblia aqui, irmãos. Espera aí, a hora que acabar a aula eu consigo achar aqui, peraí. Gálatas 3. Vamos lá. A gente leu o versículo 17. Se você for lá no versículo 22, para a gente ganhar um tempinho do contexto, Gálatas 3, 22. A Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Amém? Então, que promessa que é essa? Que aliança que é essa? A fé, né? Em Jesus, que a salvação viria ali por meio de Jesus. Esse texto de Gálatas também, amados, às vezes as pessoas têm dificuldade de interpretar por conta da linguagem, mas só para você entender, você nunca mais vai esquecer isso de Gálatas, ó. Que na época ali de Paulo, a criança, o jovem, ele ficava debaixo de um tutor. Então ele tinha, até a palavra pedagogo, né, surgiu desse professor que ficava junto com esse menino. E o menino, ele crescia sendo ensinado, ele cuidado pelo tutor. Quando o menino ele tinha uma idade já adulta, tinha a cerimônia de troca de vestes, né? O Bar Mitzvah, se eu não me engano, que fala, tinha a cerimônia de troca de vestes. O menino deixava a veste de criança e colocava-se uma veste adulta. Era feita uma cerimônia, né? Que fazia com a criança ali. E o pai determinava, então, que a criança estava livre do tutor, que ela tinha agora condições de caminhar sozinha. Aí Paulo vai escrever que antes nós estávamos debaixo do tutor da lei. E a lei, ela serviu para nós como guia até Cristo. Quando Cristo veio, já não necessita mais que o menino esteja debaixo do tutor, Gálatas capítulo 4. Porque Jesus, ele nasceu e pela fé no Senhor nós conseguimos a salvação. Não precisa mais da lei, agora é a fé em Jesus que vai fazer, né, nós caminharmos, amém? Maravilha? Tudo indica que sim, né? Tudo indica. Tudo indica que Paulo aprendeu muita coisa com ele, né?
e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Se nós formos interpretar, né, amados, esse versículo sem olhar o contexto, dá a impressão de que o injusto administrador fez foi bom. Falou, rapaz, então eu posso passar a perna nos outros, porque ele passou a perna, né, no patrão dele e saiu bem. Só que o patrão louva ele por conta do que ele fez. Qual que é a parábola, né? Ele ia ser demitido, resumindo para você. Então ele foi atrás dos devedores do seu patrão e falou, quanto você deve? Eu devo 100. Ele reduziu a dívida. Quanto você deve? Eu devo 50. Ele reduziu a dívida. Aí o patrão dele falou assim, rapaz, você foi prudente, porque quando ele estivesse na rua, fosse mandado embora, aqueles, vamos dizer, aqueles clientes do seu patrão que ele ajudou, vão receber ele na casa deles. Pô, rapaz, você me ajudou naquela dívida, agora você está na pior, eu vou te ajudar. Então, assim, Jesus fala, e louvou aquele senhor, né, o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Quer dizer, ele agiu de prudência, porque ele percebeu que ele ia ficar na pior, fala, eu vou ajudar, porque quando eu estiver na pior, eu também serei ajudado. Aí Jesus está querendo ensinar ali, amados, que a gente tem que ter prudência como esse injusto administrador, mas não que eu tenha que passar a perna nos outros. Né? Aí olha o final do versículo, em Lucas 16, agora, vamos lá, Lucas 16, para você entender o final do texto agora, Lucas 16. Versículo 10. Lucas 16, versículo 10. Está na mão? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vós? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro, e não podeis servir a Deus e servir as riquezas. Esse é o ensinamento que Jesus está querendo deixar. Né? Para você observar e ser prudente. Você vai servir a dois senhores, você vai cair, não vai ser bom para você. Se você está sendo infiel no que é pouco aí, né, no muito, você também não vai ser fiel. Igual uma pessoa chegou e falou para mim assim, uma vez assim, não, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia fazer tanta coisa na igreja. Eu falei, não, rapaz, não faz. Se no mínimo não faz, a hora que tiver muito. É verdade ou não é? Se você não faz no mínimo, né? O pastor ganha, dou lá, sei lá, 10 contos de oferta no mês, mas de coração. Glória a Deus, irmãos. Quando você tiver muito, você vai dar oferta. Mas quem não dá no mínimo, no muito, não adianta. Não vai fazer. Muito difícil. Maravilha, vamos lá, mas nossa aula não é sobre dízimo e ofertas. Vamos... E tomando o cálice, esse texto é interessante, amados. Ó, e tomando o cálice, né? E dando graças, Deus dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba, no caso de novo, né, convosco no reino do meu Pai. Texto da Santa Ceia, um texto clássico, né, que nós lemos aí uma vez por mês na nossa igreja. Tem igrejas que celebram a ceia uma vez por semana, tem igrejas que celebram uma vez por ano, aí é o líder, né, o líder que decide isso. Mas no caso da nossa igreja lá, uma vez por mês a gente lê o texto da ceia. Só que foi pegado esse versículo aqui, ó, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei deles todos. Restringindo que só o sacerdote podia ali tomar, né, comer do corpo de Jesus e tomar do sangue. Mas se nós analisarmos o contexto, a gente vai ver que todos participaram da Santa Ceia. E quando Paulo escreve, então, para os irmãos lá em Coríntios, né, basta você ler 6 versículos ali que você vai ver que toda a igreja
então participava da Santa Ceia e não estava restringido apenas para uma pessoa. E assim, amados, e se realmente ele transformasse, né, o vinho, transformasse em sangue na hora ali, o sacerdote não podia tomar, porque a Bíblia proíbe você tomar o sangue. Isso no Novo Testamento. Até uma irmã na igreja, ela falou: nossa, pastor, na minha casa tem... a gente mata o frango pro ano inteiro, mas meu pai gosta do frango sufocado por causa do sangue que fica na cabeça, então eu não posso comer. Eu falei, irmã, está escrito lá em Atos capítulo 15, é o Novo Testamento, que a gente tem que abster da carne sufocada. E não é figurado, viu, mas a carne sufocada mesmo, é literal. Pode pesquisar comentários bíblicos aí para você ver que é a carne sufocada. Aí eu falei para ela, come um ovinho no dia, de que tiver frango, você come um ovo, um bife, né, outra coisa. Mas essa questão, né, da Santa Ceia, mas a ceia para todos, não é restringido para uma pessoa ali, que tem autoridade de comer ali do corpo, né. Eu estava lendo um livro, não me engano, Os Heróis da Fé, um desses livros assim, de missões, que o missionário estava numa ilha, e ganhou muita gente na ilha, e quando eles foram celebrar a ceia, não tinha suco de uva. Aí eles fizeram com água de coco a ceia. Olha, irmão, está valendo, é um símbolo. Né? Entendeu? É um símbolo, a ceia, ela é um símbolo, né? Não quer dizer literalmente que é o sangue, tá certo? Olha o que Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Não é falando pão, falando da carne de Jesus. Você sabe que se você ler a história da igreja, vocês tiveram matéria já da história da igreja, né? Teve uma época que o Império Romano perseguiu os cristãos e começou a acusar os cristãos de canibalismo, por conta desse texto. Eles estavam ali comendo da carne. Sabe que eles estão comendo carne humana, né? Jesus falou assim, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Aí eu pergunto para você, é a carne? Ou Jesus está falando no sentido figurado ali? Tá? O símbolo, né? Com o corpo dele, que vai ser entregue na cruz do Calvário. Ele não está falando de carne ali, carne humana no sentido literal, tá certo, gente? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que Jesus está querendo dizer com esse, dentro do contexto, né, que a gente está vendo? Está falando do sangue que vai ser derramado na cruz, né, amados? Não está falando literalmente o sangue dele. Está falando da obra da salvação, que o corpo dele vai ser entregue, né, ali em favor da humanidade. E quem crer nele vai ter a vida eterna. Amém? Quem tiver fé nele tem aí a vida eterna, né? Então, quando o sacerdote fala que come a carne mesmo, não tem como, o pão virar carne ali, eu lembro que eu fui não menosprezando, né, mas eu fui um dia numa formatura, e o sacerdote lá, ele tomou o vinho lá, rapaz, ele sentou e ficou uns 5 minutos parado lá assim. Falou, esse vinho subiu, viu? Subiu pra mente. Esse ficou lá, não menosprezando, né, mano, de forma nenhuma. Mas quem ficou uns 5 minutos lá sentado ali, ficou, viu, irmãos? Olha. Demorou pra ele levantar, viu? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, né? Então, no sentido aí, amados, figurado, né, da obra sacrificial de Jesus na cruz. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esse versículo de Efésios fala do matrimônio. Paulo vai falar da ligação entre o homem e a mulher, né, entre marido e mulher. E Paulo fala que grande é o mistério. Mas o mistério que ele está falando é de Cristo e a igreja. Não o mistério de um sacramento do matrimônio, tá certo? Porque tem uma doutrina que fala do sacramento, né? Do matrimônio como sacramento. Paulo está dizendo que grande é o mistério, não o matrimônio, e sim Cristo e a igreja.
Casamento é importante, tá, amados? Mas a ênfase do versículo está falando da união entre Cristo e a igreja, tá certo? Para que não haja aí uma má interpretação, né, do versículo. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Tá fácil, né, irmãos? Tô vendo que vocês estão meio dormindo, hein? Tá não, Érica? Se tiver dúvidas, perguntem, tá, gente? Se tiver algum texto também, a gente não conseguiu interpretar agora, né? Fala depois, né? Mas a quarta regra agora é do livro. Você vai ver que tem sentido para fazer a interpretação da Bíblia por meio de um livro, do livro todo, né? E não só ali passagens que tem no livro. A gente vai colocar outros versículos aqui para vocês verem. Ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3, 28. Em Tiago 2, 24 fala assim, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E agora, hein? Dá um nozinho, né? Não dá um nó? Espera aí, Paulo está falando que o homem é justificado pela fé sem obras. Mas Tiago fala que o homem é justificado pelas obras. E agora, hein? Não dá um nó na cabeça aí? Por isso que é importante o livro. Você interpretar agora pelo livro. Então vamos ver, Romanos, vamos lá. Vamos resolver esse problema aí, né? Vocês querem ir embora pensando que é pelas obras mesmo. Sabe uma coisa que eu descobri, mas vão ter matéria também de angelologia, né? Eu vou dar aula para vocês de angelologia, doutrina dos anjos. E o anjo Rafael não tem na Bíblia, viu? Você já sabia, mas de onde que surgiu o Rafael? Rafael não tem na Bíblia. A gente fala Rafael, nome de anjo, não tem na Bíblia, Rafael. Tem na Bíblia católica, está no livro de Tobias. O anjo Rafael está no livro de Tobias, no livro apócrifo. A gente fala Rafael, nome de anjo, né? Mas vamos lá, voltando aqui agora. O anjo é depois. Posso falar com anjo, posso falar, né, orar para anjo. Vamos aprender tudo isso aí. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, por isso que é importante fazer o estudo do livro. Paulo, quando escreve, né, a carta aos Romanos, Paulo estava em Corinto. Ele ainda não tinha contato com os crentes romanos. Entende assim que os romanos eles converteram ali em Atos capítulo 2, né, quando Pedro fez aquele sermão, ele falou, tinha muitas nações ali. Entende que os romanos eles converteram aí nessa época. Mas Paulo ainda não tinha ido a Roma, né? Ele foi a Roma depois. Ele estava em Corinto, ele vai mandar carta aos romanos, porque estava tendo um problema com os falsos irmãos, de novo, os judaizantes. E Paulo vai mandar a carta para os romanos, o primeiro capítulo que Paulo vai escrever, ele fala para os gentios, ele vai falar, né, Romanos capítulo, escrevendo para os gentios, que eles são indesculpáveis de não conhecer a Deus. Porque a própria natureza, né, a revelação geral e a revelação especial mostram a aceitação aí de que existe um Criador, de que existe, né, o Deus Criador, amém? Não existe um Deus, existe o Deus Criador. E Paulo vai falar, só que no comecinho ele fala que a salvação, ela é pela fé. Paulo vai mostrar que o justo, né, ele viverá pela fé, então que a salvação é pela fé. No capítulo 2, Paulo vai falar para os judeus. Vai falar do julgamento, das leis da consciência, né, do tipo de julgamento, mas Paulo vai começar a falar para os judeus, que eles também são indesculpáveis e não aceitar a salvação pela fé. No capítulo 3 de Romanos, Paulo vai falar que todos são indesculpáveis, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, presta atenção, como que é fácil você interpretar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem guardar a lei de Moisés. Para os gentios, para os judeus, e o 3 para toda a humanidade, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você vê que Paulo está falando aqui, obras da lei, certo? Não é boas obras para a salvação, tá vendo, amados? Como que a gente... rapaz, a gente fica preocupado, nossa, será que é por obras? Né? Não é por boas obras, ele está falando que obras da lei. Que a lei,
ela não justifica ninguém. Que a lei não consegue dar salvação para o homem. Aí ele vai mostrar que a lei mostra, mas olha que interessante, que a lei mostra a necessidade de um Salvador. Que a lei não foi suficiente para salvar. Se a lei fosse suficiente, não viria Cristo, né? Não precisava de Jesus. Mas a lei vai mostrar, até a questão de julgamento, né? Pastor, será que a pessoa que nunca ouviu sobre Jesus, ela vai ser julgada pela lei da consciência? Não existe a lei da consciência, mas a consciência, ela leva o ser humano a perceber que ele precisa de um Salvador. Quem salva é Jesus. Amém? A consciência para nós mostra que nós precisamos de um Salvador. Quem salva é o Senhor Jesus. Agora, ó, Tiago, veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Quando o Tiago escreve a sua carta, que é uma carta geral, vocês já tiveram epístolas gerais, né? Cartas gerais. Tiago, ele está escrevendo, ó, a nossa prática de fé diante dos homens. Para os homens. Então, assim, eu falo que eu tenho fé em Jesus pela minha conduta, eu preciso mostrar a minha fé. Amém, gente? Resolveu o problema aí? Tranquilo? Então, por isso que é importante você estudar o livro, tá vendo? Se você fizer um estudo de Romanos, o propósito da carta de Romanos, um estudo do propósito, né, de Tiago, da epístola, da carta de Tiago, você vai conseguir chegar a uma interpretação correta do texto da Bíblia. Tá aí, tudo bem? Maravilha? Por isso que tem que ser, né? Você que prega, que ensina, tem que sentar, tem que estudar, porque você vai falar um texto, né, igual aquela pessoa, principalmente se a gente não estuda, não conhece muita palavra, às vezes você recebe uma profecia, algo que você acha que é de Deus, mas você tem que julgar as profecias, você tem que saber o que é bom, né? Então, essa linha que a gente conta do irmão lá, que estava no ministério, não conhecia muito, meio rebelde, né? Queria sair da igreja, abriu um ministério para ele, falou, vou buscar na Bíblia, né? E meteu o dedão, caiu lá, Absalão, meu filho, Absalão. Ah, já entendi, Absalão, meu filho, Absalão. Né? Foi lá, abriu uma igreja para ele. Né? Não. A tradução, a palavra hebraica ali é grande peixe, né? Não é baleia, é grande peixe. Fala bem que Jonas foi lançado, vomitado nas praias de Nínive. Não foi, né, amados? Jonas foi vomitado nas terras de Israel. Ou seja, Jonas fugiu, ó, ele fugiu. O grande peixe engoliu Jonas, em vez do grande peixe levar Jonas para Nínive, não, ele voltou e para Israel de novo, nas terras de Israel. Aí Jonas teve que pegar de novo a embarcação, aí que ele foi para Nínive. Tá certo? Vocês estão olhando assustados em mim, gente? Quem não sabia disso, faz a mão. Precisa ter vergonha. Às vezes, né, a gente aprende, né? A gente não aprende que Jonas foi colocado lá para Nínive. Não, ele voltou de novo para as terras de Israel. De lá ele teve que pegar a embarcação e voltar para Nínive. Quer dizer, Deus trouxe ele, você vai daqui, você vai aprender. Meu pai. Vamos lá, vamos seguir? Deixa eu começar a seguir, não vou entrar em polêmica aqui, vamos embora. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, você está sobrevivendo aí? Está tranquilo? Está dormindo? Eu sei que a aula é chato mesmo, é a vida, né, irmão? Se eu tivesse sentado, eu ia estar dormindo também. Glória a Deus. Quinta regra, vamos lá. Quinta regra, estamos vencendo, viu? Estamos vencendo 10% da apostila, vamos lá. Glória a Deus. 10%. Pastor, se isso é 10%, imagina o resto. Ai, Senhor. Passagens paralelas, né? Paralelo de ideias e o geral que a Bíblia fala quando nós falamos de toda a Bíblia. Então, nós analisamos a palavra. Não deu, vamos lá pela frase. Não deu pela frase, vamos pelo contexto. Não deu pelo contexto, vamos pelo livro. Não deu pelo livro, vamos toda a Bíblia. O que a Bíblia ela vai pensar, né, a respeito aí deste assunto? Então, tem passagens paralelas que a gente vai analisar, tem um paralelo de ideias, né? E também tem a visão geral daquele assunto. Então vamos lá, fica tranquilo que você vai entender o que é isso, tá?
Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Todos esses versículos que eu estou colocando aqui tem na apostila SUS, tá? Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aí se a gente for pensar, que marcas são essas? Não é, pastor, então posso fazer tatuagem, ó. Paulo trazia as marcas no corpo. Não vou entrar na questão da tatuagem, mas tô brincando aqui, tá? Vamos lá. Mas, né, se a gente vai interpretar marcas no corpo, mas que marcas são essas? Aí, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, paralelo, né, das passagens, paralelo que a Bíblia, ou passagens paralelas, que vai falar a mesma coisa. Então, vamos lá. Um outro versículo, ó. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então já deu mais ou menos uma clareada, não deu? Ó, ele vai falar, né, a mortificação do Senhor Jesus no corpo. Então, opa, parece que é um sofrimento, não parece? Ali o morrer por Jesus, né? Um desafio do Evangelho. Aí, ó, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. Imagina, irmãos, apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Então, o que a gente entende de marcas de Jesus no corpo? Sofrimento, né, amados? Sofrimento por conta do Evangelho. Amém? Então, a gente vai olhando outras passagens, né? Para a gente poder entender o que a Bíblia está querendo dizer com aquele texto. É igual na ceia. Lembrei de um texto aqui, vamos lá em primeira carta aos Coríntios. Esse não tem na apostila, se você quiser marcar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Está na mão? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Quero ler só a parte do pão. Jesus pegou o pão e falou: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. E nós explicamos que o pão, ele simboliza o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo quem é? É a igreja, não é? Mas para eu provar essa doutrina, eu vou pegar, né, eu vou usar passagens paralelas para eu entender que realmente o pão é a igreja, é o corpo. Volta um pouquinho, 1 Coríntios 10 agora. 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo, e não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Amém? Então prova aí aqui a igreja que o pão é o corpo. Nós somos, embora sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. Maravilha? A gente vai usar outras passagens, né, para provar as doutrinas. O mesmo propósito desse. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então a gente fica pensando, né, o que é revestir de Cristo? Revestir do Senhor Jesus. Então nós vamos usar outras passagens para a gente poder compreender o que é o revestir de Cristo. Ó, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras,
nem e desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja. Vamos lá para o café? Depois a gente conclui aqui a nossa doutrina, né?